Olá, colegas da Universidade de Montes Claros. Nesse terceiro e último episódio da nossa trilogia a respeito da integração regional e do Mercosul, nós falaremos um pouco dos dilemas que envolvem a integração regional nestes últimos anos. Tomo a liberdade, neste momento, de ler um trecho para vocês aqui do Tratado de Assunção, pois o Tratado de Assunção demonstra e explora as intenções dos presidentes de Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai quando pensaram, quando estruturaram a integração, quando criaram o Mercosul. Diz então o texto do Tratado de Assunção: considerando que a ampliação das atuais dimensões de seus mercados nacionais, através da integração, constitui condição fundamental para acelerar seus processos de desenvolvimento econômico com justiça social, entendendo que esse objetivo deve ser alcançado mediante o aproveitamento mais eficaz dos recursos disponíveis, a preservação do meio ambiente, o melhoramento das interconexões físicas, a coordenação de políticas macroeconômicas e a complementação dos diferentes setores da economia com base nos princípios da gradualidade, flexibilidade e equilíbrio, tendo em conta a evolução dos acontecimentos internacionais, em especial a consolidação de grandes espaços econômicos e a importância de lograr uma adequada inserção internacional para esses países, expressando que este processo de integração constitui uma resposta adequada a tais acontecimentos, conscientes de que o presente tratado deve ser considerado como um novo avanço no esforço tendente ao desenvolvimento progressivo da integração da América Latina, conforme o objetivo do Tratado de Montevidéu de 1980. Convencidos da necessidade de promover o desenvolvimento científico e tecnológico dos países partes e de modernizar suas economias para ampliar a oferta e a qualidade dos bens e serviços disponíveis a fim de melhorar as condições de vida de seus habitantes, reafirmando sua vontade política de deixar estabelecidas as bases de uma união cada vez mais estreita entre seus povos, com a finalidade de alcançar os objetivos supramencionados, acordam. Fiz questão de ler para vocês esta introdução, esse preâmbulo do Tratado de Assunção, para verificar realmente o objetivo de quem criou o Mercosul. Nós vemos então da leitura desse documento que o principal objetivo dos criadores do Mercosul era garantir para os países membros o desenvolvimento econômico. E o desenvolvimento econômico por meio da ampliação das dimensões de cada um dos mercados nacionais. Então, como que eles fariam isso? Segundo o preâmbulo do Mercosul, por meio do aproveitamento mais eficaz dos recursos disponíveis. Essa, então, primeira maneira de tentar alcançar o desenvolvimento econômico por meio da ampliação das dimensões dos mercados nacionais. Outra maneira, por meio da preservação do meio ambiente. Esse é um objetivo, essa é uma estratégia de efetivação da integração regional que fala-se muito pouco, mas que está prevista no Tratado de Assunção. Também é ferramenta para tentar se alcançar o desenvolvimento econômico por meio da integração, o melhoramento das interconexões físicas, a coordenação de políticas macroeconômicas, também muito difícil, e também a complementação dos diversos setores da economia dos países do Mercosul. Então, o primeiro objetivo do Mercosul, desenvolvimento econômico. E nós vimos as ferramentas para alcançar esse desenvolvimento econômico, fruto da integração. Também gera, ou também é objetivo do Mercosul, proporcionar uma
inserção internacional adequada dos seus países membros, frente à consolidação dos grandes espaços econômicos. Então, os países membros do Mercosul viam o cenário internacional, viam como tendência do cenário internacional a consolidação de grandes blocos econômicos. Dessa forma, o Mercosul também foi pensado como uma maneira de permitir que esses países, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, não ficassem fora dessa onda, mas também conseguissem se organizar e melhorar o posicionamento de cada um desses países no cenário internacional. Também, e terceiro objetivo do Mercosul, estava uma ideia de princípios, de valores de quê? De contribuir para a integração da América Latina. Como métrica, se assim a gente pode dizer, para verificar ou não se esse desenvolvimento, se essa inserção internacional, se essa melhora da integração latino-americana está sendo alcançada, o próprio Tratado de Assunção, em seus considerandos, em sua epígrafe, traz que seriam medidas, meios de verificar se esses objetivos iniciais estavam sendo alcançados, se conseguisse perceber que havia ou que está ocorrendo um desenvolvimento científico e tecnológico dos Estados partes. Então, buscamos o desenvolvimento econômico. Mas como eu sei que eu alcancei esse desenvolvimento econômico? O Tratado de Assunção fala, você alcançou esse desenvolvimento econômico se os países membros conseguirem um melhor desenvolvimento científico e tecnológico. Outra métrica para verificar se esse objetivo de desenvolvimento, de inserção internacional e melhora da integração da América Latina estava sendo alcançado é por meio da modernização das economias, por meio do quê? Da ampliação da oferta e qualidade de bens e serviços disponíveis para a população. Então, quem pensou, quando os países pensaram no Mercosul, verificaram, estaremos alcançando, ou o objetivo de desenvolvimento estará sendo alcançado, se nós vermos que as nossas economias conseguiram ampliar a oferta e qualidade de bens e serviços oferecidos para a população. A terceira métrica, ou a terceiro parâmetro para verificar se aqueles objetivos estão sendo alcançados, seria também pela melhora das condições de vida de seus habitantes. Então, se a condição de vida dos países membros está melhor, quer dizer que a integração serviu sim para melhorar, para conseguir, para caminhar em direção do desenvolvimento econômico, de uma melhor inserção internacional dos países e de contribuir para a integração da América Latina. Só que esse processo de negociação, o próprio Tratado de Assunção deixa claro, não é a todo custo, não é de qualquer forma que existem as negociações para conseguir a integração entre os países membros. O próprio Tratado de Assunção traz os princípios que devem nortear as negociações entre os países membros do Mercosul, sendo esses os princípios da gradualidade, princípio da flexibilidade e equilíbrio. Gradualidade, flexibilidade e equilíbrio. Então nada vai acontecer no Mercosul de forma muito forte. Tem que ser aos poucos. E é interessante então que o Mercosul, o Tratado de Assunção, via na integração regional, na liberdade entre produtos, serviços entre os países membros, a questão do desenvolvimento econômico. O viés econômico aí é o viés do desenvolvimento por meio da integração, por meio da liberalização, por criar um espaço livre para as mercadorias, os serviços dos países membros, ao mesmo tempo em que se criava uma barreira para quem estava de fora. Se você não é membro associado, existe e é aplicada a tarifa externa comum. Depois, passados mais de 20 anos de existência do Mercosul, porque ele é lá de 1991, o que existe hoje, aí é que está o grande dilema, é que
os países membros ainda continuam a manter, a estabelecer barreiras frente aos seus outros sócios. Então é o Brasil estabelecendo barreiras, e aí sejam barreiras tarifárias ou não tarifárias, perante a Argentina. É a Argentina fazendo o mesmo com o Brasil, com o Paraguai, com o Uruguai e vice-versa. E hoje, agora, atualmente, a Venezuela, porque ainda não dá para se medir esse nível de manutenção de restrições comerciais, porque ela ainda é recente no Mercosul. Mas o que nós vemos é que mesmo entre os países que iniciaram esse processo de integração, existem barreiras entre eles. Hoje, o meu tema do doutorado é exatamente estudar as razões, as motivações que levaram à manutenção dessas barreiras comerciais entre os países, especificamente durante os governos do Kirchner na Argentina e também do Lula no Brasil, que foram governos voltados para uma integração, mas que não deixaram de existir atritos. Uma das hipóteses que eu trabalho é que essa barreira, essa continuidade de barreiras entre os países diz respeito à política industrial adotada por esses países, em criar vencedores nacionais, desenvolver a minha indústria, mas sem pensar na integração. Outra hipótese é que, apesar então do Brasil e Argentina especificamente estabelecerem barreiras para proteger as suas indústrias, mas como consequência, como efeito colateral, estão abrindo os seus mercados para a China. Então eu protejo a minha economia do meu parceiro comercial, do meu parceiro de integração, que faz parte do Mercosul, mas ao mesmo tempo eu abro os meus mercados, eu abro a minha economia para a concorrência de produtos da China. Então, esse é o grande dilema, esse é o tema que eu trabalho no meu projeto, de pesquisas do doutorado, mas por enquanto ele está na base das hipóteses ainda. Nós não conseguimos nesse momento, eu não consigo com total, plena, irrefutável, por assim dizer, mas não existem questões irrefutáveis na área de ciências humanas, mas eu não consigo defender, elas estão no campo das hipóteses ainda. Então, para a gente confirmar essas hipóteses, eu estou trabalhando, estou pesquisando, estou levantando informações, mas esse resultado vocês só vão saber no final da minha pesquisa, no final da minha defesa da tese de doutorado na Unesp. Espero que nesse bate-papo desses 3 vídeos eu possa ter esclarecido um pouco das questões que envolvem integração regional, da questão de globalização, dos processos envolvendo tanto Estados Unidos e União Europeia, voltando nosso olhar agora para a América do Sul, especificamente falando do Mercosul, dos seus objetivos, e hoje um pouco falando dos dilemas que esses países ainda enfrentam quando o tema é integração regional. Me coloco à disposição e nós faremos um bate-papo via Skype, e espero trocar um pouco de ideias, porque me considero colega de vocês. Também sou estudante, vocês são estudantes, e vamos bater um papo para trocar informações. Creio que vai ser muito interessante, vai ser muito importante para nós. Antecipadamente eu agradeço a todos aí da universidade, agradeço o convite e me coloco à disposição para quaisquer outros eventos, esclarecimentos e trocas de ideias que se fizerem necessárias. Muito obrigado e bom Mercosul para todos!